hoje eu vim falar de um assunto muito legal. Passa verão, entra verão, some verão e a gente tem que falar do filtro solar. A gente fala muito do filtro, hoje o filtro virou um medicamento, ele é super importante usar diariamente e muitas pessoas ainda não sabem escolher e aplicar o seu filtro solar. Também você chega na farmácia, olha, a quantidade de produtos que você enxerga na prateleira e que você, como é que você vai saber identificar qual é o melhor para mim, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar um pouquinho sobre todas as características que a gente deve observar em um filtro solar. E aí você se identificar com aquela que tem a ver com a sua personalidade, com o seu tipo de pele e assim você fazer um melhor uso desse produto que é super importante e deve entrar na rotina de todas as pessoas, principalmente aqui no Brasil, que é um país tropical, que a gente tem uma incidência de uma radiação ultravioleta muito alta, o que predispõe ao câncer de pele e ao envelhecimento da pele. Então, o sol é uma das poucas coisas que a gente pode controlar que vai evitar a formação de um câncer e também ao envelhecimento da pele, sinais de envelhecimento da pele. Então, se a gente pode fazer isso, por que não fazer? Então, eu vou estar aqui explicando. O filtro solar, ele inicialmente a gente falava apenas do fator de proteção solar, que é o FPS. O FPS ele protege basicamente contra a radiação ultravioleta B. Quanto mais alto esse FPS, mais protegido contra a radiação ultravioleta B. Então, como que as pessoas perguntam, né, para generalizar, qual FPS eu devo usar? No mínimo um FPS 30, mas quanto mais clarinha a sua pele, você priorizar esse fator de proteção mais alto. As pacientes morenas, elas já têm um pouco mais de melanina, que já ajuda um pouco na proteção solar, mas elas devem usar filtro diário sim, e o fator de proteção mínimo é o 30. Além disso, qual outra característica você tem que ter num filtro solar? Ela tem que ter uma avaliação chamada PPD. O PPD é um fator que te protege contra a radiação UVA. Então, quanto mais alto o PPD, melhor. Você está mais protegido contra a radiação UVA. Então, você já sabe que um filtro solar tem que ter o FPS e o PPD. Tendo essas duas características, você vai dizer assim, olha, agora eu preciso ver qual é a textura que se encaixa na minha pele. Então, hoje a gente consegue filtros que têm ação anti-envelhecimento, de hidratação, que a gente consegue colocar antioxidantes associados na formulação do filtro com efeito para rejuvenescimento da pele. Tem alguns que vêm com alguns clareadores que ajudam a clarear a pele. Então vai depender da condição que você quer atingir e que você quer tratar ao mesmo tempo que tá diminuindo a radiação no DNA da sua célula. Além disso, tem aqueles pacientes com acne que necessitam também utilizar um filtro solar e tem uma tendência à pele oleosa, poros dilatados e no verão isso se agrava. Com o verão, com o calor, a pele fica cada vez mais oleosa, a pele fica com mais tendência a cravo, então você tem que ter muito cuidado na hora de escolher um filtro solar. Muitas pessoas pegam da mãe, do irmão, do amigo e acaba colocando um filtro solar que é hidratante, que não tem um efeito de controlar a oleosidade e agrava a acne. Esse quadro a gente chama de acne solar. Então, para evitar isso, é importante que você tenha um filtro específico para sua pele. E hoje em dia tem texturas anti-oleosidade e texturas, inclusive, que controlam a oleosidade durante o dia, ajudando no seu tratamento da acne. Então, as tecnologias do filtro solar estão super evoluídas e tem um filtro para cada tipo de pele. A outra coisa que a gente tem que observar, e depende de como você faz sua rotina no verão, de como é a sua personalidade, qual é o seu estilo de vida, é a resistência à água desse filtro solar. Quanto mais resistente à água, mais ele dura na sua pele. Então, um paciente que é surfista, uma criança que entra muito na água, um paciente que corre, faz atividade ao ar livre e às vezes passa um filtro sem orientação, ele fala, nossa, eu não consigo usar filtro, eu vou correr sem filtro porque os meus olhos estão ardendo. Esse paciente ele pode sim usar filtro, falta uma orientação, tem que ser um filtro com todas as características do FPS, do PPD, mas que tem uma alta resistência à água. Com isso ele não sai facilmente com suor, nem quando ele vai mergulhar, tá?
Outro aspecto importante no filtro solar hoje em dia é a presença de pigmento. Então, quando você tem pigmento no filtro, você está ajudando com um filtro físico, ele cria uma barreira na sua pele. Eu falo para os meus pacientes que têm melasma, por exemplo, que elas são contraindicadas à exposição ao sol, não de ir até o sol, mas tem que ir super orientadas, protegidas, com um bom filtro solar, chapéu, óculos, embaixo da barraca. Essas pacientes se beneficiam muito dos filtros com pigmento, porque ele gera uma barreira física que reflete a radiação. Então, com isso, ela fica mais bem protegida. Eu falo para elas, olha, quem tem melasma está bem protegida se você esconde o seu melasma com o filtro solar. E os filtros com pigmento ajudam muito nisso. Os filtros físicos, eles são geralmente mais pesados, mais resistentes à água, mas eles bloqueiam a passagem de luz e hoje em dia muitos filtros combinam os químicos que absorvem a radiação e os físicos que refletem a radiação e costumam ser os filtros mais eficientes. Outra coisa legal que a gente pode ver, por exemplo, um paciente que não tem perfil de usar pigmento, uma paciente que gosta de sair sem maquiagem, sem cobertura, só um filtro transparente, ela pode ter a opção de ter esse filtro transparente com as características que ela quer para a pele dela, por exemplo, anti-oleosidade, controle de oleosidade, e acrescentar pigmentos dentro do filtro no momento que ela queira sair de casa mais maquiada, fazer uma produção diferente. Então hoje existem pigmentos, existem 6 tonalidades que a gente consegue incluir num filtro transparente e acrescentar a cor no momento que você quiser. Inclusive, dosar essa cor. Você pode misturar os pigmentos, você pode colocar menos gotinhas e aí você só fazer uma coisa mais translúcida, você pode colocar mais gotinhas e aumentar a cobertura. Isso também é uma coisa nova e que veio para o mercado que eu achei super bacana, que você diversifica o uso do filtro, né? Você pode usar, por exemplo, ele todo transparente no colo, no pescoço e colocar o pigmento só no rosto. Essa é uma novidade que eu achei muito interessante. E a outra coisa que eu tenho que falar aqui é como você espalha o filtro. Às vezes o paciente ele tá rápido na praia, quer correr, quer aproveitar, ele joga um spray e não espalha de forma uniforme no corpo. E aí ele fica com umas queimaduras localizadas que você vê claramente que foi erro na hora da aplicação. Então cuidado quando for aplicar o filtro solar, aplicar também na orelha, não esquecer da orelha, não esquecer dos pés, não esquecer das mãos, que são áreas esquecidas. E pacientes que têm rarefação capilar, pouco cabelo, tem que aplicar o filtro no couro cabeludo, que é uma área de muita incidência, o sol bate direto no couro cabeludo e é uma área que tem uma frequência grande de câncer de pele devido à exposição solar. Como a radiação UVA e UVB, ela incide diretamente na Terra e o horário de pico é entre 10 horas da manhã e 16 horas da tarde, evitar, quando possível, esses horários de pico de radiação. Então tá aí a explicação por que você deve ir mais cedo ou mais tarde na praia. A outra coisa que eu também sugiro nessa época do ano para os meus pacientes é a suplementação oral com alguns antioxidantes. Algumas pessoas chamam de filtro oral. Não é um filtro oral. Esses suplementos, eles não substituem o uso do filtro solar. O que são esses suplementos então? Eles são substâncias antioxidantes que vão capturar os radicais livres formados com aquela radiação que escapou do filtro. Então é um adjuvante, ele está somando na sua proteção e é muito importante usar, principalmente naqueles pacientes que têm melasma, que é uma condição que esteticamente abala a pessoa, que ficam com as manchas marrons na face, e também aqueles pacientes que têm lesões dermatológicas que se agravam com a exposição ao sol. Então, espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Agora vocês sabem tudo sobre o filtro solar. Um beijo para todos e até o nosso próximo vídeo.